gente, tudo bem com vocês? Bom, é um grande prazer estar aqui, a convite do Teixeira, Antônio Valdecir Teixeira. Queria agradecer, antes de mais nada, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco dos meus trabalhos como músico. Obrigado, Teixeira, pelo espaço. E aí eu vim contar um pouco para vocês da minha carreira. E eu vim contar um pouquinho de como tudo começou, onde começou. Vou dar um resumo desses pouquinho mais de 30 anos que eu já estou atuando como baterista, uma profissão que eu me encontrei, amo o que eu faço. E gostaria de contar um pouquinho das coisas que veio acontecendo todo esse tempo. O apoio da família e tal. Bom, enfim, vamos lá. Eu comecei a tocar, na verdade sim, eu era coroinha da igreja, fui coroinha uns 8 anos. E lá tinha o coral da igreja, né? E aí o cara que eu tocava era o Paraná. Eu quero agradecer em primeira mão assim, o Paraná, que foi o primeiro que me apresentou o instrumento, que para mim foi fantástico, assim. E depois ele me ensinou uns toques, comecei a tocar, toquei uma música, depois na outra missa mais duas, fui ver eu tava tocando a missa toda e depois até larguei a batina, parei de ser coroinha. Foi até legal, assim. E depois toquei muito na missa, mesmo profissional, tocando bateria, viajando, eu sempre passava pela missa e tocava. Inclusive, assim, toquei muito com a Carmen Piso e com a Kátia Bacarin, com essa Manangoni. Foi os três que eu mais toquei, assim, que foi muito legal. Devo agradecer muito pelo aprendizado, pela oportunidade de estar tocando. E na mesma época, porque depois eu estudava no ginásio, no Capitão Henrique Montenegro. E lá, quem tem a oportunidade de participar de bandas marciais e fanfarra, eu acho que é uma grande escola, porque é o contato com a música, com o ritmo, né? E o social, com as outras pessoas, com os alunos, tá? É muito importante. Para mim foi maravilhoso também. Toquei muitos anos na fanfarra. E a fanfarra é outro instrumento, é caixa, é surdo. E lá eu tive o contato, assim, inclusive meu pai, ele ficava no porão lá, nos intervalos, eu ia lá no intervalo, eu falar com ele lá no intervalo da escola, e lá ficava todos os instrumentos da fanfarra, ele ficava ali no intervalo, fumando cigarrinho lá. Eu entrava assim, nossa, ficava delirando aqueles instrumentos. E aí eu comecei a tocar na fanfarra, e era novinho, até tem uma foto, eu pequenininho, novinho na caixa, tocando caixa. E depois eu tinha lá os veteranos que tocavam, né? E aí então teve esse contato com a timba, depois com a fanfarra. E depois essa caixa serviu pra mim também, que eu toquei muito na banda Carlos Gomes aqui em Bocaina. É o mesmo instrumento. Então essa caixa também, que é uma das partes da bateria, foi depois que foi me ligar a bateria, né? E aí a bateria veio, na verdade, nessa época do ginásio, que lá tinha um grupo dos veteranos, e o baterista era o Gimaé. E foi também uma pessoa que eu tenho a agradecer até hoje também, o Paraná e o Gimaé. Eles tinham um grupo lá que eles tocavam e o Gimaé tinha essa bateria, que era peças da fanfarra, era uma bateria completa. E ele tocava, ele sabia tocar, porque ele já veio de uma família de músicos também, uma família Manangoni. E eu fiquei encantado, quando eu vi aquilo eu falei, caramba, o que é isso, né? Eu não tinha visto bateria pessoalmente, assim, só tinha visto em TV. Então ele que me mostrou, ele que me ensinou os primeiros toques, e ele que me deixou tocar, ele que me ensinou, assim. E aí esse grupo acho que ficou um ano com esses trabalhos de fanfarra, e vendo eles tocar nas quermesses, nas festas. Aí quando eles se formaram, eu lembro que o Gimaé falou, olha, ele me deu a bateria, ele falou, ó, essa bateria fica pra você, vai estudar, vai aprender. E depois eu até ia na casa dele, ele me ensinava umas coisas. E o Paraná também, sempre estava em contato com o Paraná também nas missas. O Paraná veio falando e acabou me ensinando também uns toques de bateria também. Então os dois que abriram, vamos dizer, essa porta da bateria, né, pra mim, da música. Bom, então, aí com essa bateria eu montamos a primeira banda, né? Eu tive a primeira banda que chamava Banda Digital, que era 4 amigos de Bocaina, aliás, 6. O Paulo Caveirinha, o Paulo Cavraveiro, o Munhoz, o Carlos Munhoz, o Aguinaldo Milani, o Paulinho Panelli e o Zé Santana. Aí o nosso primeiro show foi no Salão Paroquial. Foi muito legal, assim, a gente saiu aqui em casa, era jovens, né, que estavam começando na música. E foi, assim, uma grande experiência, né? Foi muito legal essa primeira banda. Essa banda ficou mais ou menos um ano, depois aí saiu, alguns músicos saíram, só ficou eu, Munhoz, o Caveira, o Paulo Caveira,
Caveirinha, e o Guina. Continuamos, trocou de nome, e a gente foi melhorando, aprendendo, sofisticando e tal, e começamos a comprar outros instrumentos, né? E dentro dessa banda, fazíamos só shows aqui na região, tal, na cidade, né? Festa, quermesse, essas coisas assim. E depois começamos a desenvolver, crescer mais e tal. E aí nesse crescimento a gente ia direto em baile, né? E uma outra pessoa que eu gostaria de agradecer e comentar, que um batera que me influenciou muito também, já num outro nível mais profissional, porque todos os bailes que tinha eu ficava do lado ali dos bateristas vendo as bandas tocarem, né? E é uma banda que eu tenho amizade até hoje com eles, eu considero grandes músicos, grandes pessoas, que é a banda Doce Veneno. E o baterista que me influenciou muito, é um grande cara, um grande baterista, que é o Sérgio do Doce Veneno. Ele foi assim, eu vi ele tocar, era demais, ficava o baile inteiro lá. E ele que me ensinou, assim, que abriu um outro universo pra mim. E eu queria falar, nossa, eu quero tocar com esse cara, sabe? E eu ficava vendo antigamente os bailes, só música boa, né? E no final eles tocavam só rock, então eu via ele fazendo aqueles solos da música do Led Zeppelin, Moby Dick e tudo mais, era demais. Então, e aí pegamos amizade e foi uma grande influência para mim como músico. Isso eu levo até hoje comigo, eu tenho a agradecer só. E depois, passando um ano, começamos a aprender mais música, né? Nosso grupo, que era um outro nome. E aí chegamos a comprar, assim, eu cheguei a comprar a bateria do Sérgio. Eles ligaram pra gente que estava vendendo a bateria deles, aquela grande, era uma bateria com 2 bumbos, 4 tons, 2 surdos. E foi assim, pra mim foi assim, uma bateria que eu via aí, era meu ídolo tocando, né? Eu ter essa bateria pra mim foi demais, assim. E aí eu consegui comprar essa bateria, ficou alguns anos comigo, né? Hoje não tenho mais ela. E foi muito legal, assim. E aí entramos num outro universo, subimos mais um degrau, né? Começamos a tocar mais. E sempre nós 4. E nessa formação nós 4, eu, o Munhoz, o Zino e o Paulo, cara, nós fomos participar de um festival em Bariri, um festival famoso que teve na época, Rock in Bari. Muitas bandas boas de rock. E tocamos lá, fizemos a nossa parte lá. E no final do show, foi um cara procurar a gente lá que adorou o nosso trabalho e era o cantor da banda Spartacus. Era uma banda de baile conhecida na época. E estava desativada a banda, ele queria retomar a banda e gostou do nosso trabalho e contratou a gente. Nós começamos a trabalhar com ele. Inclusive ele veio morar aqui em Bocaina e ficamos 2 anos com essa banda. Com essa formação dos músicos e ele como cantor e empresário, já tinha equipamento, já era uma coisa mais profissional. Aí que começamos a ganhar dinheiro e começou a tocar mais, assim, literalmente profissionalmente, fazer baile, carnaval. Aí nós começamos a crescer e tal. Foi muito legal essa época, foi um outro aprendizado. Então, e nessa banda Spartacus, que o proprietário e o cantor era o Emílio Ferrão, e depois de 2 anos não deu mais certo, né, por motivos, né, que acontece. Aí paramos. Aí ficamos acho que mais 1 ano ou 6 meses tocando entre nós aqui sozinhos, não desistimos da música, lógico. Mas aí a Free Band, que é uma banda famosíssima até hoje, né, na época também, estava fazendo essa cobertura desse evento em Bariri, 2 anos atrás, desse evento do Rock in Bar. E eles que estavam fazendo a abertura e usando todo o equipamento. E essa formação dessa banda nesse dia também acabou também, e o proprietário da banda, o seu Antônio Morales, e o Júnior, o Guru, filho dele, ligou pra gente fazer uma sociedade, contratando a gente, porque já tinham gostado do nosso trabalho lá também. E foi bom, aí começou uma outra parceria. De 87 para cá, ele se remodelou completamente. Praticamente mudou todos os componentes, outra formação, ou seja, rejuvenesceu o nosso Free Band, nosso querido Free Band.
Gostaria de mandar um abraço para o Fábio Saf, que no final dos anos 80 começou com a gente aqui na Internacional Free Band e hoje fazendo várias turnês europeias e americanas. Foi uma satisfação e um prazer muito grande em saber que um baterista que passou pela Free Band e hoje está ganhando o mundo com muito sucesso e, acima de tudo, o reconhecimento musical no cenário musical mundial. Um grande abraço, Fabião, e sucesso, Deus te ilumine. E na Free Band, fora nós quatro, que era daqui de Bocaina, que era a banda, né? Tinha a presença de mais 2 cantores, o Lorival, que é um grande cantor de rock, que fez parte da primeira formação dessa da Free Band, e o Zé Renato, que depois virou o Rosa, do Rosa e Rosinha, da dupla Rosa e Rosinha. Vi meu carro importado e comprei um Pucabala só pra não ficar a pé. Porque a coisa tava preta, sem dinheiro, despejado, sem emprego, sem mulher. Pra sair desse sufoco eu peguei meu Pucabala e desci pro Boqueirão. Pra vender água de coco, picolé, cachorro quente e garapa com limão. A mulherada assanhada, toda de bunda queimada, pagando pau pro Fuscão. Inclusive eu tive o privilégio de trabalhar com eles. Depois que nós saímos da Free Band, o Zé Renato me convidou, eu toquei lá com eles acho que 1 ano e meio, eu acho. Foi muito legal, muito engraçado, foi muito bom. E depois acabou, cada um foi para um lado. E eu e o Munhoz, quando nós voltamos para Bocaina, nós montamos uma banda. E o meu irmão, o Jorge, era sócio do Munhoz. Foi muito legal, inclusive o nosso primeiro ônibus foi da Doce Veneno também. Nosso primeiro ônibus que eles venderam, trocaram, nós usamos o ônibus dele, compramos equipamento. E essa banda chamava Água de Cheiro. A gente ensaiava aqui em casa, aqui que era o nosso estúdio e tal. E passaram muitos músicos aqui nessa banda, foi muito legal. Só que durou uns 3 anos. Depois também, por alguns motivos de mercado e tal, a gente resolveu parar. Até desde então eu não tinha começado a estudar música, eu era autodidata. E aí um dia me falaram, você tem que estudar, né? Aprender técnicas, aprender a tocar bossa nova, jazz, partitura, ler e tal. E aí me indicaram o Nino de Jaú, que é um grande baterista de jazz, das antigas. Mas aí eu fui na casa dele na época, ele não estava dando aula. Eu tive aula com o Paulo da Damas, que hoje é um irmão de som, né? Um grande músico, percussionista, baterista. Eu estudei com o Paulo, acho que quase 2 anos na casa dele, porque a minha intenção, a minha pretensão era estudar em Tatuí, que é um conservatório reconhecido na América Latina, no Brasil todo, né? E aí, para entrar em Tatuí, tem que ter uma prova, e você tem um teste, porque tem muita gente que quer entrar, e eu não tinha noção teórica nenhuma, nem esses aspectos musicais. E aí o Paulo que me preparou para essa prova. Eu estudei com o Paulo e aí fui lá, passei, e lá me formei, e 5 anos fiquei lá estudando, aprendi pra caramba, assim. Bom, até hoje tem muito que aprender, né? Mas lá foi uma grande escola. Depois de Tatuí, mesmo nesse período de Tatuí, 5 anos, eu sempre tive trabalhos assim relacionados ao estilo de música para crescimento mesmo, né? Então eu fiz um projeto de Elis Regina, um tributo a Elis Regina, tributo a Tom Jobim, grupos de jazz, MPB, bossa nova. Sempre tentei me envolver o máximo do estilo musical do que eu estava passando para aprender mais, para desenvolver mais. Mas sempre fazendo barzinho, porque eu já estava vivendo de música, né? Era a minha profissão, realmente, assim. Eu vivia de música e fazendo outras coisas. Lá em Tatuí tinha um músico, um grande amigo, o Gerson, que hoje está na França, grande baixista, grande amigo. Ele veio um dia e falou, Fábio, tem uma dupla sertaneja que eu tô tocando e precisa de baterista. Mas precisa assim, ó, para daqui 15 dias. Ele já me passou o repertório e foi depois da Rosa e Rosinha foi a minha segunda dupla que eu toquei, que é a dupla Lucas e Luan. Então, para quem conhece o trabalho de música sertaneja, talvez conheça esse nome, que eles são bem conhecidos. E eu tive esse privilégio de trabalhar na primeira dupla sertaneja profissional, né? Foi uma grande experiência, mas correu tudo bem, depois fiquei 3 anos com eles. Foi muito legal. E o empresário dessa dupla, né, o Oscar Maia, que é um grande amigo, depois eu continuei trabalhando com ele. Eu saí do Lucas e Luan, trabalhei com a dupla René e Ronaldo,
2 anos, depois mais 1 ano só o Renê, carreira solo, junto com esse empresário, o Oscar Maia, que foi muito legal também. Então eu, mesmo estudando, fazendo meus trabalhos de jazz, de bossa nova, de MPB, eu trabalhava, como todo músico faz isso, né? Trabalha com os trabalhos pop. Busco uma saída, tento te esquecer. Já estou sonhando acordado, adormeço pensando em você. Bom, e nesse cenário desses trabalhos profissionais, que eu tive o privilégio de participar de sertanejo e tal, eu até esqueci de falar, no Free Band eu tive um dos bailes, a gente fizemos a abertura para uma dupla Dino Frank Amaraí, talvez alguém conheça, e eles foram lá sem baterista, e assim, ó, você vai tocar com a gente hoje, agora, né? Então no camarim eu acabei tocando. E o Moacir Franco também tive o privilégio de fazer 2 shows com ele também nessa situação de ele chegar sem baterista e o guitarrista, o diretor musical, falou, ó, você faria o favor de tocar com a gente? Eu falei, lógico, né? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Bom, das marcianas que eu toquei, foi as duplas que eu toquei mais que viajando, assim, fazendo show, né, pro Brasil e tal, foi muito legal. Pois eu lhe amo tanto. E depois eu tava aqui em Bocaina, mas eu mudei pra São Carlos, eu fiquei 3 anos em São Carlos, que foi também assim, conheci muito músico bons lá, aprendi muito lá, foi uma outra experiência como músico, mesmo viajando, fazendo os outros trabalhos, e lá conheci muitos amigos, né, que eu tenho até hoje, queridos amigos, grandes músicos, e um dos trabalhos que eu fiz parte, um dos trabalhos que eu participei, foi uma banda, Grupo Maracutaia, é um grupo de música instrumental brasileira. Então, com esse grupo Maracutaia, tivemos o convite de participar no festival na Bolívia, um festival internacional. Então, para mim foi uma grande experiência, a minha primeira viagem internacional como músico, participando de um festival muito importante, né? E fizemos a nossa atuação lá no show, no festival, e depois tocamos em bares lá, ficamos quase 2 semanas tocando. Nesse festival conhecemos um grupo, que esse grupo era um cantor famoso, um grupo mexicano, Miguel Sevilla. E até eu tenho contato até hoje com ele, um grande compositor, um grande cantor. E eu tive essa honra, esse privilégio de fazer parte desse show, de tocar acompanhar eles nesse show, né? Foi muito legal, foi uma grande experiência. E aí com esse grupo fizemos alguns trabalhos na região, mas assim, o que eu mais destaco assim, é esse trabalho na Bolívia. Foi a minha primeira viagem internacional, né? E sempre querendo, no meu pensamento como músico, como profissional, sempre tá querendo crescer, né? Esse crescimento de estudo, sempre tá querendo conhecer novos músicos, novas cidades, novos horizontes, né? Abrir universo, né? Por outro cielo, mi amor, por outros mares, mi voz. Eu estava em São Carlos e eu tinha uma vontade de ir para São Paulo, né? Tem músicos que trabalham em São Paulo, e São Paulo é sonho de todo mundo, né? É uma cidade grande, lá acontece tudo, para São Paulo. Tava meio com medo e tal, e tava com muita coragem, será que eu vou, será que eu não vou? E nessas vindas para Bocaina, né, para Jaú, para tocar, uns fins de semana às vezes, quando eu cheguei em São Carlos, no retorno da minha casa, foi uma experiência, assim, eu cheguei em casa e tinham acabado de roubar minha casa, entraram em casa, só não levaram a bateria, porque tava no meu carro, e do resto não ficou nada. Na época, lógico, fiquei chateado, né, mas depois foi assim eu acho que serviu um empurrão, tipo assim, ó. Bom, agora acho que tem que você tem que ir pra São Paulo, né?
Então aquele medo de ser assaltado em São Paulo, quer dizer, isso não existe, né? Você pode ser assaltado em qualquer lugar. Então esse acho que foi o ponto que eu refleti muito, não, agora eu tenho que ir mesmo, né? Bom, resolvi ir para São Paulo, realmente fui para São Paulo. E fiquei 3 anos lá e muita coisa boa aconteceu. Eu conheci muitos músicos, alto nível musical, tive o privilégio e a honra de tocar com grandes músicos. E aprendi muito também, toquei bares, restaurantes, festivais e gravação, dei aula. Bom, esse negócio de aula também, eu queria só abrir uma janelinha, eu sempre dei aula, faz mais de 20 anos que eu dou aula. Sempre dei aula aqui em casa, dei aula em Jaú, São Carlos. Onde eu tô dando aula. Isso eu acho legal. Bom, em São Paulo, trabalhei bastante também. E um dia eu estava na Teodoro Sampaio, numa rua lá, todo mundo conhece, dos instrumentos, das lojas de instrumentos, que só tem músicos, bares lá. Eu ia direto lá fazer contato, ia nos bares. E eu estava procurando banda para tocar. E foi engraçado, isso eu nunca esqueço. Eu estava numa... Começou a chover, né? Eu entrei numa cobertura numa loja, fiquei embaixo assim, esperando passar. E fazia uns 3 meses que eu estava lá, ou 2. E aí encostou um senhor do meu lado com um pandeiro na mão. Com uma bolsa de pandeiro, eu olhei. Pensei, esse cara é músico, né? Falei, ô senhor, desculpa, chovendo, né? Comecei a puxar assunto, tá? Falei, essa chuva de repente e tal. Falei, o senhor é músico? Sim, toco samba, toco pandeiro. Que legal. Aí ele começou a puxar conversa, perguntou de eu era, pessoa do interior, acabei de chegar de São Paulo, tô procurando trabalho. O que você toca? Eu toco bateria. Você toca bateria? Você toca samba? Porque eu tenho cabelo comprido, né? Talvez ele achou que eu tocasse só rock. E eu falei, não, toco samba, dou meus pulos. Aí ele já me pegou no meu braço, já me puxou, me arrastou pra dentro do bar. E lá tinha uma mesa com o grupo inteiro de samba, só faltava o baterista. E isso foi muito legal, assim, eu até agradeço, né? Acho que é coisas que Deus tá colocando na nossa vida, assim. Que lá, além de pegar amizade, o cara chegou e falou, ó, achei o baterista que vocês estavam procurando. Foi muito engraçado, foi um dos meus primeiros trabalhos em São Paulo. Eu toquei muito com esses caras, né? E foi uma escola pra mim, que era só veterano, eram os senhores do samba de São Paulo. Foi muito legal pra mim. Isso eu acho muito... Eu fiquei muito feliz por esse momento, né, por esse episódio. E daí fui conhecendo outros músicos e aí toquei bastante. Então São Paulo foi uma grande experiência, né, como todo mundo conhece a cidade e tal. E lá se aprende muito, lá com a vida, né, e como músico. São Paulo eu adoro até hoje o negócio, acho uma cidade maravilhosa, assim, e sempre gostei. Mas sempre ainda com essa pretensão de querer crescer, sabe, de querer viajar. Eu sempre quis conhecer os Estados Unidos, por exemplo, né, um país que todo mundo deve ter vontade de conhecer. E eu sempre ia nas escolas, umas faculdades, inclusive uma delas que eu ia sempre é a Universidade lá de Música Souza Lima. E nessa escola eu ia ver workshops dos professores, tinha show de jazz, era fantástico. Quando eu não tocava eu assistia o pessoal lá aprender, né. E numa dessa eu entrei no Souza Lima e tinha um panfleto na parede lá que tava para ter uma audição para alunos, para bolsa de estudo para estudar numa universidade famosíssima no mundo todo, que chama Berklee. Universidade de Música Berklee College of Music. E eu olhei aquilo e falei, caramba, a Berklee eu já conhecia por foto, vídeo, né, comentário e tal, mas não tinha. Eu falei, eu sempre quis conhecer. E aí eu pensei, já fazia quase finalzinho de 3 anos morando em São Paulo. Eu falei, eu vou arriscar essa bolsa aí. Aí eu fui na secretaria, peguei a ficha de inscrição. Aí até inclusive a secretária falou, olha, é só para estudante do Souza Lima, não é para pessoas que não estudam aqui e tal. Mas aí eu consegui conversar com o diretor, com alguém lá, e consegui fazer essa ficha de inscrição. Um mês depois teve a bolsa, esse exame. E aí eu fiz essa prova com esses 5 professores, que foi nossa, foi demais, assim. Foi muito tenso, inclusive, passei muito nervoso, que os professores americanos lá na sua frente, né? Então tem que ter leitura à primeira vista, tem que saber tocar jazz e tudo mais. Então eu fiz essa prova e toquei lá, foi demais. E aí fui pra casa, o resultado veio depois de uns 2, 3 meses depois que eu tinha ganhado essa bolsa de estudo para estudar nessa universidade. E fui estudar nessa universidade, que assim, e chegar nos Estados Unidos já foi um outro universo na minha vida. Realizando um sonho, né, de ir para outro país, ainda mais estudar, ter
vamos dizer, um privilégio, ter uma bênção dessa, né? Como todas que eu tive na minha vida, né? É de estudar numa universidade dessa. E aí eu estudei nessa universidade que pra mim, assim, foi sensacional. Bom, essa universidade é conhecida no mundo todo e ela fica na cidade de Boston. E foi um grande centro e tal. E mesmo estudando, né, e mesmo depois do estudo, na verdade o estudo era para fazer, a intenção do estudo era ficar 6 meses, né, lá fazendo um curso da Berkeley. E depois, se eu ganhasse mais bolsa ou quisesse pagar a diferença do curso, né, que é uma escola caríssima, inclusive, quem conhece sabe o que eu tô falando, eu teria que pagar. Mas aí eu, inclusive, falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou fazer o curso nos Estados Unidos, 6 meses eu tô de volta, eu vou estudar nessa universidade, se der certo de continuar o curso, né, continuar estudando, senão eu faço um curso de inglês lá e volto 6 meses. Eu lembro que eu fiquei 2 anos sem voltar. Foi engraçado, quando eu voltei, eu falei, 6 meses, né, você fica lá. Então, e lá eu comecei a me envolver e conhecer muitos músicos, inclusive muitos músicos brasileiros, muitos bons músicos, que inclusive eu tive o privilégio de tocar com todos, com muita gente. Muitos me ajudaram, inclusive, em indicação de trabalho. Você está sozinho num país também tem todas as dificuldades. Eu costumo morar em São Paulo. E lá toquei com muita gente, muito grupo de jazz, muita gente. Um dos grupos que eu toquei foi o Treme Terra. Era um grupo muito legal, do Beraldo, lembro até hoje. Tem alguns brasileiros e tal. E o resto, o pessoal da percussão e alguns músicos eram americanos, né? E a gente fazia bastante show, assim, com músicas de axé, música brasileira, muito legal. E outros grupos que eu toquei também de jazz, né? Boston, estudando na Berkeley, eu comecei a conhecer músicos, né, e tocar na noite. E um dos lugares meu primeiro lugar que eu comecei a tocar, porque não só no fato de conhecer músico e querer tocar, era uma renda também, né, para pagar minhas continhas. E estar no outro país você tem que ter dinheiro, né. E um dos lugares o primeiro lugar que me acolheu, assim, que eu nunca vou esquecer, é o Samba Bar, do Dorival e da Sunta. Me ajudaram muito. E lá eu fazia toda noite, assim, todo domingo, na verdade, com uma banda muito legal, que eu tenho eles, todo mundo no meu coração até hoje, que eu tocava todo domingo, inclusive foi indicação de um grande professor, um grande baterista que eu tive o privilégio de ter aula, que é o Alberto Neto, que dá aula na Berkeley até hoje, né? Ele que teve aula com ele, com mais outros professores americanos, lógico, mas ele que me indicou esse lugar que ele trabalhava também, ele tocou e falou, não, vai lá. Quando eu cheguei aqui também toquei, isso vai legal pra você. E lá foi uma grande experiência, e lá eu toquei com muitos músicos. Comecei a tocar de domingo, mas uma outra banda de sábado me viu, e aí de quinta. E lá comecei a tocar com todo mundo, foi muito legal. E foi um recurso que eu continuei no país por causa disso, né? Trabalho e tal. Depois teve o Rodrigo também, um grande gaitista também, que uma grande experiência que eu toquei, um gaúcho. O Jatir. E depois outros cantores, muita gente aí, e depois 2 grandes músicos que eu tenho o maior carinho, o maior agradecimento, assim, é o José Pianassola, o Pierre, e o Luiz Silva, o Betinho, que eram que a gente fazia bastante música instrumental, foi uma escola pra mim, toda a experiência, são músicos que já, quando eu cheguei, eles já faziam 20 anos que estavam lá, então músicos que eu toquei bastante, que eu aprendi muito, assim, pela experiência musical e social e cultural, tudo foi demais, assim, então essas pessoas eu tenho a agradecer, assim, foi muito legal. E aí depois, tocando na noite com várias pessoas, fazendo substituição e tal, eu quis continuar no país, né, tocando e tal,
E aí eu comecei a estudar numa escola, numa universidade que chama Salem, que na verdade é uma cidade 1 hora, mais ou menos, não lembro, mais ou menos, de Boston. E essa universidade que fica nessa cidade de Salem, que inclusive tem a capital do Halloween, né? Que todo mundo conhece, Salem, a cidade das bruxas e tal, uma cidade famosíssima. Eu fui estudar, eu comecei a estudar inglês lá nessa universidade. Porque assim, para você estar no país você tem que se matricular em algum curso. E eu quis continuar porque eu estava engajado nessas bandas de americanos e brasileiros, e eu quis continuar. E aí eu descobri essa escola, que era um valor que eu conseguia pagar, e foi legal assim. E eu comecei a fazer só inglês. Desde então, não tinha mais pretensão de estudar música, porque talvez por motivo financeiro, ou estava trabalhando, tocando. Bom, entrando nessa escola de Salem, é um curso de inglês para estudantes internacionais, né? Inclusive lá eu conheço, inclusive tenho contato, amizade até hoje com pessoas do mundo todo, né? Lá é estudantes da Europa, Ásia, todos os países vão estudar só inglês. E depois de uns 6 meses, mais ou menos, estudando inglês, uns meses eu fui conhecer um outro departamento e, sem querer, descobri um departamento de música, que eu não sabia desde então, né? Eu um pouco lento, né? Não sabia, desligado, eu caí num prédio gigante num outro bairro, assim. Quando eu fui ver, era um departamento de vários cursos, lógico, mas tinha um departamento de música. Eu achei muito... Nossa, nunca vim aqui, pô. E na verdade, nessas mudanças minha, eu estava procurando trabalho. E foi um outro episódio que eu queria contar também, muito engraçado. Que eu queria, assim, eu estava estudando inglês de manhã, né? Algumas aulas à tarde. E eu queria arrumar um trabalho, um meio período, para ajudar nas despesas, né? De aluguel e tal. E fui procurar emprego. Fui na cantina, fui no restaurante, no café, nessa faculdade. E de repente caí num departamento de música. E bati numa sala de um senhor lá, um senhor atendeu super simpático, muito educado. Eu falei, tô procurando emprego, sou estudante, lógico que ele era americano. Ele deu risada e falou, não tem emprego. Aqui é um departamento de música, né? Inclusive eu sou diretor, né? E ele falou, por quê? Eu falei, eu estudo no departamento tal do inglês. Ele falou, então, mas eu não posso te ajudar, né? Você peço desculpa. Mas ele falou, mas por que você tá aqui? Eu falei, eu sou músico. Aí quando eu falei que sou músico, ele, por favor, entra aqui. Eu entrei na sala dele, me atendeu super bem. Por que você tá aqui nos Estados Unidos? Começamos a conversar, eu expliquei, vim fazer um curso na Berkeley. Aí ele começou a dar risada, que legal, você é baterista. Pô, aí ele é um pianista e ele era o diretor do curso, do departamento de curso. Maestro, né? Grande professor, grande cara. E aí ele falou, tô procurando emprego. Ele falou, voltando a falar, não tem emprego aqui, mas ele tinha acabado de começar um curso de jazz e tinha que começar o curso na próxima semana e não tinha nenhum baterista registrado no curso. E assim, ele começou a dar risada, assim, sozinho, não estava entendendo, né? Ele falou, o que você faz de terça e quinta tarde? Ele falou, fico na biblioteca estudando inglês. Ele falou, você não quer me ajudar? Eu te ajudo? Não tem emprego, mas você vai ganhar um curso de graça. Então, assim, foi, assim, uma coisa... não tem explicação, sabe? Uma coisa, talvez, com certeza, de Deus, né? Eu queria estudar, não tinha pretensão de estudar música naquele momento, e estava procurando emprego, e de repente ganhei um curso de música numa escola cara, né? E acabei ganhando um curso de graça. Eu lembro que ele ligou para minha diretora e falou, Fábio, tá aqui, e começamos a conversar. Ele falou, então, esse semestre você vai fazer de graça, vou te dar o curso, pode deixar que eu me responsabilizo com isso. Você vai estudar, eu fui o baterista da banda de jazz dele, inclusive ele é fã do Tom Jobim, da bossa nova brasileira, tocamos muita bossa nova, foi muito legal, fiz muita amizade com ele, assim, e o curso dele conseguiu, assim, na verdade, por um lado, começar, né, porque sem baterista seria difícil, complicado, sem baterista, né. E aí, 3 anos, né, o inverno é pesado, muita neve, trabalhei na neve lá, fui motorista, fui técnico de som, roadie, trabalhei em supermercado, fui demais. E todo ser humano passa por isso, né? Eu acho que a gente tem que também não foi sempre mil maravilhas, né? Assim, o Fábio foi lá e ganhou tudo, não.
E lá, vivendo, trabalhando nos paralelos, né, de supermercado e banda e tudo, consegui pagar meus estudos, ralando. Mas não reclamo, só agradeço a Deus por tudo, por essas pessoas que Ele colocou na minha frente. Grandes músicos, grandes pessoas. Tenho amizade até com todo mundo até hoje, estou com saudades, inclusive. Bom, desses 3 anos dos Estados Unidos, né, eu tenho a agradecer mais uma vez. E depois eu resolvi voltar para Bocaina, né? E aí quando eu voltei, continuei fazendo os trabalhos paralelos aqui na região. E fiquei uns 2 anos fazendo minhas coisas aqui. E aí eu tive um outro presente, né? Que foi um convite de um amigo, grande músico, Laerte Mazieiro, que eu sempre toco com ele. Inclusive uma das tocadas ele falou: você precisa ir para Portugal, pô. Ele sempre vai para lá, na verdade ele morou lá 20 anos, né? Ou mais. Ele sempre ia pra lá, e nessas vindas pra cá a gente tocava e ele sempre me convidou pra ir pra lá, né? Aí eu sempre falava: não, qualquer dia eu vou, e um dia deu certo. Aí um dia ele, no verão, né, que lá as coisas acontecem mais no verão, então eu falei: ó, tô indo já semana que vem, daqui um mês a gente se fala, você compra passagem e vai. E aí, falei: vou, né? Aí resolvi ir. E aí fui. Ele que tenho que agradecer também, o Laerte foi uma pessoa que abriu outra porta para mim, né? Inclusive Europa, né? E lá eu conheci Portugal, pessoas maravilhosas, grandes músicos, que eu tive só privilégio e honra em agradecer todos os músicos que passaram pela minha vida, que eu aprendo até hoje, né? Que foi tudo serviço de crescimento. E lá toquei muito com o Laerte, fiquei 3 meses no verão do Algarve, que é no sul de Portugal, nas praias. Então fora o passeio, né? Quem não quer passear em Portugal no verão, nas praias, né? Então fui lá, toquei e com muitos músicos e fiquei 3 meses. Aí voltei, depois de uns meses ele voltou, continuamos os trabalhos aqui. E no ano seguinte, eu na verdade não tinha essa pretensão, achei que fosse só esse ano, né? Fui lá no verão, mas continuei indo, inclusive no ano próximo ano, o Laerte nem foi. Mas eu sabia já o caminho da roça, né? Acabei indo sozinho, fui sozinho, já conhecia bastante músico lá. E com essa nossa tecnologia, a gente vai se falando pelo Facebook: ô, vem pra cá. Então, cada ano que foi passando, eu fui fazendo mais amizade, conhecendo mais músicos, né? E lá, assim, é um berço, assim, muito músico da Europa inteira, né? Vai pra lá no verão e mora lá, muitos músicos bons, brasileiros e europeus e tal. E é muito legal, uma experiência demais, assim, demais. Quem teve a oportunidade de passear e ir lá tocar, mesmo nos Estados Unidos, qualquer lugar. E Portugal foi demais. Aí eu fui mais 3 anos, continuei indo todo verão. Só que no segundo ano eu já não fiquei 3 meses, já renovei o visto e já fiquei 6. Então da segunda parte pra frente eu sempre ficava 6 meses. Então saí daqui, ficava 6 meses lá e 6 meses aqui. Então pegava uma época da minha vida, eu só peguei verão, porque começava o inverno lá, vinha pra cá, né? Até o pessoal, os amigos portugueses falavam: ô, você é bem espertinho, né? Começa a esfriar aqui, você vai pra lá, né? Começa a esfriar aqui, você vem, né? Bom, nessas idas e vindas para Portugal, né? Eu conheci bastante músico, né? E aí eu tive um convite em 2018, eu não fui pra Portugal assim já de cara, eu fui pra Espanha, a convite de uma cantora espanhola de Madrid, mas ela vive nessa ilha, uma grande cantora de música brasileira, inclusive. O trabalho dela lá é focado em música brasileira, bossa nova, samba, e é muito legal. E aí nós fomos trabalhar lá, ela me convidou, entrou em contato através, acho que de um baterista de Lisboa que me indicou, e ela precisava de um baterista brasileiro para tocar, e eu tive esse convite, e foi muito legal, assim, trabalhar, inclusive nesse lugar maravilhoso. Ibiza é um lugar lindo, uma ilha linda demais. E a gente fez uns trabalhos lá, foi muito massa, foi demais, assim. Fora o passeio, conhecer tudo isso. Bom, eu fiz uma temporada nessa ilha, né, que foi uma experiência muito boa, culturalmente, socialmente, em todos os aspectos. Foi muito bom. Depois eu continuei meu verão em Portugal. Eu fui para o Algarve, que lá é mais ou menos 1 hora de voo, e continuei meu verão lá com os trabalhos, com os músicos que eu sempre toquei lá todo o verão. E a costa deve dar uns 150 km mais ou menos. Todas as cidades da costa, assim, num raio, tem várias cidades e algumas cidades que eu morei, trabalhei bastante, fica mais ou menos entre Portimão e Faro. Eu morei em Albufeira também, né? Tenho muitos amigos nessas 3 centros, né?
que mais ou menos que faz o território ali do Algarve, né? Tem várias cidades que eu toquei, várias cidades bonitas. Mas Faro, Albufeira, Portimão, essas cidades que acontecem bastante coisa. Bom, e depois desse final geralmente no final do verão, né? Aí a gente volta, eu voltei pro Brasil, né? Bom, então em 2019 eu voltei e continuei meus trabalhos aqui como eu tive, né? Estou aqui na casa da minha mãe e tal, fazendo bandas e aulas, freelance, gravações e tal. E agora com esse 2020, né? Que foi uma surpresa pro planeta, né? Então tá todo mundo em casa e a gente tem que esperar, né, gente? Eu acho que tudo vai servir para um crescimento pra gente, ser humano, né? Foi uma grande, lógico, economicamente e tudo mais, não vou entrar em detalhes com essas coisas, mas foi um baque pra gente. Mas no meu caso, como músico, eu só quero deixar uma mensagem pros amigos músicos para não desanimar, tá? Que isso vai passar, já tá quase acabando e já a gente vai voltar a trabalhar, fazer nossas atividades em breve, mesmo que seja aos poucos, né? Vai voltando aos pouquinhos, mas vai voltar tudo normal, os grandes eventos, os grandes concertos, os nossos trabalhos como músico. Eu sei que tá todo mundo na mesma situação, né? Então a gente não vamos se desesperar, vamos ficar calmo, confiar na vida, no nosso trabalho, em Deus, que já estamos se encontrando, tocando e é isso aí. Vamos ter fé, força e calma, serenidade nessa hora, né? Que já estamos trabalhando normal e fazendo o que mais que a gente ama, né? Que é tocar, fazer música e mandar essa mensagem, essa energia boa para as pessoas e é isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi uma alegria bater esse papo com vocês, contar um pouquinho de toda essa história, todo o meu trajeto, dessa coisa maravilhosa que é o meu instrumento, que eu amo de paixão e tô sempre nessa ideia de estar sempre crescendo, né? E mais uma vez eu agradeço, espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. E bom, quem quiser me achar nas redes sociais também, eu vou ficar feliz a gente estar em contato. Tem bastante vídeo de todos esses trabalhos que eu fiz, tá tudo no YouTube. Fábio Saf, YouTube, se quiser por Portugal, por Fábio Saf, Estados Unidos, qualquer lugar que você colocar vai aparecer São Paulo, Brasil. E depois Instagram, Fábio Saf, Instagram, Facebook, por favor, me procure lá, me ache lá, vamos fazer contato, amizade. É isso. Muito obrigado e forte abraço pra vocês. Levar fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê?